me deixou um questionamento também. Aqui para nós, desde que a gente implementou o sistema de metas com o pessoal de vendas, a gente começou a vender muito mais, é uma coisa que melhora muito. Mas eu me questiono agora o quanto trabalhar metas numa época de pandemia, sabe? Eu, como pessoa, e como gestora, eu fico me questionando isso nesse momento. A gente está passando por uma situação onde o PIB vai baixar, tudo vai diminuir. Como é que eu vou ficar ali incentivando a venda se eu sei que agora talvez para a pessoa não seja o melhor para ela comprar, se não é essencial, sabe? Então eu só jogo assim porque eu tô estamos nesse dilema, né? A gente precisa vender, mas mesmo assim eu me preocupo com o meu cliente no longo prazo, porque algumas coisas eu sei que ele não precisaria comprar agora e talvez se prejudicaria a longo prazo, assim. Só uma deixa que tem a ver com a questão da mudança de metas. Legal. Marcelo, eu acho que nós vamos fazer assim, olha, Paulo, como hoje está permitido a pessoa própria abrir, acho que deixamos para a pessoa abrir, senão a gente fica numa briga, a pessoa tentando abrir e nós também. Eu já abri o meu microfone aqui, então. Beleza. Então tá, bom dia a todos, né? Meu nome é Marcelo. Bom dia. Sócio do Fabrício. Sou sócio do Fabrício, sou diretor comercial. Então já participei também com o João de outras séries aí. Estou muito feliz de estar junto com vocês hoje. Para mim, foi dos pontos importantes ali, estava de acordo até com que, dentre um deles que tu nomeou ali, né, Jonas, que é as premiações. Sim. Uhum. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente quer premiar o funcionário ou o colaborador, enfim, com dinheiro, né? A gente pensa que vou dar um bônus para ele, porque como eu trabalho na área comercial e a gente tem 13 vendedores, no primeiro momento se entende que vamos trabalhar com meta, com bônus e valores, né, de monetários, vamos dizer assim, que a pessoa possa receber um dinheiro. Mas eu fiz uma pesquisa alguns dias atrás, dentro de uma ferramenta do IEV, que a gente contratou, o Instituto de Vendas do Brasil, e eu fiz uma pesquisa com eles e eu fiquei bem impressionado, porque o desejo deles, muitas vezes, está um pouco além do que só receber um valor, ou enfim, né? Eles têm outras aspirações, assim, que me fez pensar na forma até de premiação. Eu acho que essa sacada de viagem, premiação com televisão que eles fazem, né? Eu tive um colega meu que já trabalhou na Lebes, o Leco, o Jonas conhece, e eu me lembro, ele estava sempre viajando e aquilo inspirava as pessoas, né? Pena que ele não participou da nossa reunião, Marcelo. O Leco, que é um grande né? Que hoje é um empresário, né, cara, na área. Ia ser bem legal, né? Seria tão legal se ele tivesse participado para dar o depoimento, porque ele ganhava todas as viagens. Todos os prêmios, né? Então, algo para nós que chamou a atenção que a gente vai rever aqui na empresa, né? A gente vai rever os valores e tentar achar uma forma que seja dentro do nosso contexto para mudar, talvez, algumas premiações, fazer campanhas de venda, mas não tratando propriamente de prêmios, né? Bonificações assim de dinheiro, vamos dizer assim, mas algo que traga, né, prazer, alguma coisa diferente para eles, assim. Então, isso me inspirou. Agora eu vou organizar, elaborar um plano aqui. Eles tocam no aspecto emocional da premiação, emocional, né? O sonho. Porque o dinheiro tu esquece, agora a viagem que tu fez, a emoção de chegar com a TV nova em casa. Isso, é isso aí. Então, isso aí me chamou bastante atenção, foi bem importante, né? Dentre tudo, esse ponto para mim foi importante. Uhum. Mais alguém quer falar isso? Michele, pode abrir teu microfone aí, Michele. Bom dia, pessoal. Bom dia, Michele, Pedro. Quero que você se apresente. O Pedro tá sem barba? Tá. Marido novo. E aí, se apresentem aí e falem o que vocês chamou a atenção aí. Assim, o Pedro e eu somos da Maná Sem Glúten, né? Uma indústria de pães e bolos aqui de Gravataí, uma pequena indústria, mas que tem, o que me chamou a atenção foi assim, quando eu vejo alguém, o grande falando, né, pequeno,
eu fico tentando me identificar com o grande, em que aspectos eu já venho fazendo algo que ele esteja fazendo. Fico me comparando, de certa forma, e me inspirando. É isso que eu busco, no busco, caminho. né? Do ponto de vista, assim, até mais holístico, né? Eu venho tentando captar a emoção dele mesmo, né? E o que eu identifiquei, assim, que hoje nós já vemos há algum tempo gerindo pessoas, né? O resultado vem sendo a consequência. E eu percebi esse movimento da Labs buscando entender qual é o propósito de cada colaborador, né? Uma coisa que a gente já vem fazendo aqui internamente, de a meta desse colaborador, ela fica focada no objetivo dele de vida, né? O colaborador hoje, ele quer sair do aluguel e ter uma casa própria. Eu vou trabalhar em cima disso, vai ser a meta dele. E eu achei demais isso daí, porque sai muito desse clichê do mercado, né, que estipula um valor numérico. Vem bem de encontro ao que o Marcelo falou também. Exatamente, a Virgínia falou também, como é que eu vou estipular a meta do meu colaborador se não faz sentido ele chegar num número tal por causa de um resultado 1000 vezes menor, né? Sim, sim. Então, eu achei demais esse movimento que eles estão fazendo, né, de captar a essência, o que faz sentido para cada um, e aí complementar também o que o Marcelo falou, onde a premiação, ela tem que fazer sentido. Perfeito. E aqui a gente não trabalha com premiação, mas assim, nas datas especiais, final de ano, Dia das Mães, até nesse ano não teve, em função né, de tudo que vem acontecendo, mas a gente procura, assim, pega uma das meninas aqui e pergunta para elas irem sondando o que faz sentido para elas. Tá? Um kitzinho de perfumezinho, sabe? É coisa simples, mas no mais simples a gente tem que fazer sentido. Legal, Michele. Só para, então, complementando para quem não participou, ele falou que que o empreendedor não pode achar que estava tomando um banho e teve um insight lá, eu vou dar esse prêmio que vai arrebentar. Ele falou que, num momento desses, um dos maiores fracassos de premiações dele foi dar uma viagem para Disney e outra para Paris, se eu não me engano. E achou, agora a galera vai se rasgar, imagina, uma viagem paga para Disney, para Paris. E a galera não era o sonho. A galera, sei lá, pensaram assim, ó, cara, vou chegar lá, vou ter que pagar em euro, vou ter que pagar em dólar, vou me ferrar. Nem arranho inglês, não arranho nada, eu não quero isso. É como ele disse, que o investimento que eles fizeram poderiam ter particionado esse recurso e tido outros resultados e realizado o sonho de muito mais gente. Obrigado, Michele. Fê, estimado. Bom dia, Fê. O Pedro também quer falar. Tá. Já passo para o Pedro de novo. Fala, Fê. Bom dia a todos. Sou sócio da Maná Sem Glúten. Aqui a gente produz... Sem barba agora. Sem barba. Mas eu quase joguei meu celular longe a hora que eu peguei um gancho que ele falou. Ele parou a empresa dele e, ao invés do fluxo normal, de eu olhar para o grande, olhar para um Facebook, para o IBM, enfim, ele foi olhar o pequeno para ver o que o pequeno estava fazendo para ele, gigante, aplicar no negócio dele. Então, assim, quando eu ouvi isso, eu peguei meu celular e quase joguei pela janela do carro. Porque quem é que disse que o grande faz melhor que o pequeno? O processo pode estar mais alinhado no grande, mas o pequeno tem a essência, a força de vontade, o amor depositado ali, que pode dar um resultado para grande, quando bem aplicado, monstruoso. Perfeito. Monstruoso. Perfeito. Eu também quero situar quem não ouviu esse exemplo. Ele disse que quando teve as 160 lojas fechadas, ele pensou, meu Deus, quebremos, né? O que vamos fazer? Ele disse que foi o primeiro lampejo, passado aquele luto, eu vou olhar o que os pequenos estão fazendo. Daí ele viu que os pequenos estavam pegando e ligando para os amigos de WhatsApp, ligando para as amigas, levando catálogo, levando sacolas em casa para deixar de demonstração. Ele viu, a galera está fazendo isso. Pegou os vendedores e fez a mesma técnica.
deu a chave da loja para o gerente, mandou cada um pegar uma sacola, levar, imprimir listas de cliente, ligar para os seus contatos no WhatsApp. Então, cara, Pedro, é fantástico o que tu está falando, porque quando eu fiz a prévia com ele, nós fizemos uma reunião de alinhamento de 50 minutos, eu falei para ele, André, cara, assim, ó, o meu público lá são médios e pequenos empresários. Será que vai casar, cara, esse assunto? Ele disse, Jonas, a gente é uma máquina gigante, um navio gigante, que a gente olha para o pequeno e pensa, meu Deus, se eu tivesse a flexibilidade que esses pequenos têm, a gente vai tomar uma decisão amoroso, é outro esquema. Então, vocês que ainda são menores têm que aproveitar a flexibilidade, o jogo de cintura, flexibilidade e agilidade para tomar decisões e ganhar agora mercado, share até nessa crise. Então, excelente a tua contribuição, Pedro. Obrigado, cara. Fê, queria falar, né, Fê? Hã? Não. Fechou teu áudio aí. Me enganei. Paulo e Raquel, peço só que vocês não mexam no áudio, porque senão vai ficar a briga da pessoa com o seu áudio. Eu acho que ela não quer falar, eu acho que eu me enganei. Tem mais alguém por último? A última pessoa? Não? Senão vamos passar para o conteúdo. Pedro, deixa eu ver se eu consigo abrir. Ô, Jonas, deixa eu complementar só uma coisa. Aham. Eu achei super interessante, rapidinho, né? Todo mundo falou na gestão, nas metas, nos prêmios, né, que é colocado para cada colaborador. E dentro disso tudo que todo mundo falou, eu acredito que uma das coisas que é fundamental, assim, que a gente vem praticando, nós como Mega Office, e eu acredito que todos os gestores que estão aqui com a gente, é a valorização das pessoas, né? É o cuidado que todo mundo tem, é a valorização que todo mundo tem se preocupado, né? Então, a valorização, o amor com que as pessoas fazem, porque ele não pediu para as pessoas ir lá pegar o pequeno e levar a sacola. Mas por que isso está dentro do coração das pessoas? Porque as pessoas entendem a meta, entendem o porquê daquilo tudo está acontecendo. Então, é isso, é o valor que cada gestor passa para o seu funcionário, passa para o seu vendedor, passa para o administrativo. É o coração, né? É o coração que vai alimentando todos os outros órgãos e todas as outras coisas, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem buscado com essas mentorias, né? Partindo de ti, é claro, e de todos a liderança da Mega. É isso, assim, é fazer com que o coração pulse e alimente todos os outros setores, assim, né? E eu acho que é isso que ele tem no coração, é o amor, né? Eu acho que é isso que criar um senso de pertencimento no pessoal, né? Mesmo sendo gigante, ele mostrou que é possível tu crescer bastante, ganhar em escala, ter escala de crescimento e manter o senso de pertencimento nas pessoas. Exatamente. Muito bem lembrado. Bom, então deixa eu passar agora, eu vou compartilhar minha tela aqui, gente. Só um minutinho. Bom, então eu quero falar um pouquinho sobre procrastinação, sobre criatividade e a prática, né? Da inspiração para a ação. Então, como eu já compartilhei lá, tem essas duas folhinhas que nós vamos trabalhar no final. A primeira delas, ela é dividida em 4 quadrantes, que são sobre ideias criativas, e depois a gente vai fazer um plano de ação junto em cima de uma dessas ideias. A única regra é que não seja nada muito estrondoso e nem com alto custo de implementação. Depois a gente vai falar sobre isso, mas se durante o bate-papo, o compartilhamento meu de algum colega, tu for se inspirando e tendo ideias aplicáveis para a tua empresa, já vai colocando num desses quadrantes aqui, ó, a ideia que teve. Por enquanto, só ideia. Essa folha são só para ideias e a premissa é o que traria mais lucro para a sua empresa, tá? O que traria mais lucro por redução de custos ou por aumento no faturamento? Ideias criativas. O que te traria mais lucro por reduzir o custo
ou por aumentar o teu faturamento. E a premissa para nossa brincadeira, para o nosso exercício aqui, é que seja coisa de baixo investimento, porque obviamente não é momento para nenhum de nós entrar em ideias de alto investimento. Vamos lá, então. Bom, então eu quero compartilhar 3 pontos apenas do estudo do Tim Filio, da Universidade de Carleton, no Canadá. Ele fez um estudo sobre procrastinação, acompanhando pessoas por 20 anos, e ele dá 7 passos sobre a procrastinação, mas eu quero compartilhar apenas 3. Antes disso, então, gente, o que é procrastinar? E por que antes de falar em criatividade, em implementação de ideias, eu estou trazendo o assunto de procrastinação? Porque um dos maiores inimigos em nós transformar as nossas ideias, os nossos sonhos em planos e realização e concretização é a nossa vocação para procrastinar as coisas que não nos dão prazer. Então vamos lá, o que é procrastinação? É tomar a decisão de não fazer algo, mesmo sabendo que no longo prazo isso será pior. Não se trata de questão de gestão do tempo, e sim de uma incapacidade de controlar emoções e impulso. Quando nós procrastinamos, estamos tentando melhorar nosso estado de ânimo, evitando fazer algo que nos pareça desagradável. Essa é a definição que o Tim coloca depois de 20 anos estudando sobre a procrastinação. Olha só, quando ele fala que não se trata de gestão do tempo, por que ele diz isso aí, que não se trata de gestão do tempo? Porque a maioria das pessoas são inteligentes a ponto de saber que tem que fracionar as coisas e cumprir um pouco de cada vez. Mas tem aspectos emocionais envolvidos na procrastinação. Em buscar primeiro o prazer e depois a tarefa árdua que não gera um prazer imediato. Então, a gente sabe que vai entrar num estado de ânimo que não é aquilo que nós desejaríamos para o momento e procrastinamos. Jogamos para amanhã o que deveríamos fazer hoje. Mas então, ele apontou, e depois eu vou passar esse material aqui, e nesse material eu posso colocar o caminho onde tem todas as 7 técnicas dele para vencer, para lutar contra a procrastinação. Eu creio que a procrastinação é tipo assim, um negócio do Alcoólicos Anônimos, né? A pessoa nunca pode dizer que está curada. Ela está sempre em tratamento e pode se alegrar por dizer hoje eu não procrastinei. Eu acho que tem que ser um dia de cada vez. Primeira técnica que ele comprovadamente, depois de 20 anos, olha só, gente, 20 anos estudando sobre procrastinação. Eles descobriram através da Universidade de Buckingham, na Inglaterra, comprovou com seus alunos e com professores que quando nós aplicamos técnicas de meditação, respiração e mindfulness, nós melhoramos a conexão com o momento presente e procrastinamos menos. A procrastinação caiu. Então, depois eu quero até passar um pouquinho para o Marcelo ali, que ele já, se ele quiser dar alguma contribuição sobre esse tema, porque eu sei que ele já estudou bastante, já praticou. Então, olha só que interessante. Quem diria, olha como as coisas estão conectadas. Quem diria que se, para começar, eu respirar melhor, eu vou estar procrastinando menos. E ele coloca no estudo dele que, para quem não tem nenhum curso de mindfulness, quem não tem ainda um tempo ou ainda não entrou na meditação, que a meditação ela ativa outras áreas do nosso cérebro, de relaxamento, de conexão. Se começar de uma forma simples, sentando com a coluna reta, dez vezes. Vamos lá, vamos fazer aí, gente. Quem é que tá meio torto aí? Vamos lá, vamos lá. Quem é que tá meio torto aí? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver o vídeo aí, ó. Vamos lá, coluna reta aí, gente. Agora, vamos lá. 10 vezes, vamos lá, 10 vezes, tá? Inspirar e expirar.
Vamos lá. Eu estou na quinta. Deu? Gente, chegou até a estralar meu pescoço aqui. Até estralar meu pescoço aqui. Quem diria que técnica simples, começando por coluna reta, inspirar e expirar 10 vezes, algumas vezes ao dia, iria nos... Por quê? Porque a nossa mente está sempre em diálogo interno. Já ouviram falar em diálogo interno, né? A gente está sempre conversando com si mesmo, pensando no próximo passo, nas atribuições que nós temos que fazer, e isso rouba a nossa concentração no momento presente. E isso atrapalha e faz com que a gente procrastine. Então, essa é a primeira técnica que ele ensina. A segunda, dividir as tarefas em passos. Olha só o que a ciência, de novo, comprova. Tendemos a ver nossas metas como processos grandes, cheios de atividades vagas e desagradáveis. E mais uma universidade que ele acompanhou, de Warwick, no Reino Unido, comprovou a eficácia ensinando os alunos a trabalhar com mapas mentais. E é muito legal. A primeira vez que eu tive acesso a mapas mentais foi num MBA que eu fiz na Unicinos. E lá eles dão... Depois eu descobri que tem vários sisteminhas, apps ali gratuitos que trabalham com mapas mentais, mas basicamente, simplificando, o que é? É organizar as ideias, porque o cérebro é caótico e ele agrupa ideias uma em cima da outra. Basicamente é pegar os planos que nós temos e quebrar eles e fracionar ele em passos de acordo com o que for acontecendo. É bem simples. Estudem um pouquinho sobre mapas mentais e, basicamente, o exercício que nós vamos fazer não é um mapa mental, mas ele é um resumo disso. É quebrar atividades e criatividades em passos. E, por último, tá? Eu só vou compartilhar 3 a 7. Não se castigar por procrastinar. Olha só, gente. Na pesquisa do TIM, mostrou... A gente tem uma tendência de achar que quanto mais me punir é melhor, né? Mas a pesquisa dele mostrou que quem se perdoa e assume a tendência de procrastinar tem mais chance de vencer na próxima tarefa. Quem mais se culpa, quanto mais culpa e raiva tu tiver por ti mesmo, vai ser pior e vai retroalimentar um ciclo de procrastinação. Então, isso aqui contraria o senso comum, porque a gente acha, eu procrastinei, eu mereço a culpa, e ficamos nos castigando ali, e isso, de efeito prático, as pesquisas mostraram que não ajuda, que só piora. Tá? Então, agora, eu vou parar de compartilhar. Quero ver se alguém quer falar sobre a procrastinação. Marcelo, quer me ajudar? Não, beleza. Sobre a técnica da respiração, do mindfulness, eu sei que falou um pouco também sobre isso, né, cara? Esse assunto, ele é tão amplo, né, gente, que até estava dando uma olhada na internet aqui, tu falou que os britânicos utilizam, e realmente tem deixa eu só abrir aqui, ó. Academia do Psicólogo, tá? Eu abri um site aqui. Mindfulness não é uma prática atual. Isso, primeira coisa assim, de onde saiu essa palavra, né? Que a origem dessa atividade. Essa palavra não existe hoje uma tradução para o português, porque ela é um conjunto de ações onde que significa, por exemplo, mente atenta, domínio próprio, autoconcentração. Então, é um conjunto de atividades mentais que tu pratica
que vão te levar ao mindfulness, né? Então, achei interessante aqui o que eles botaram, que o sucesso foi tão absoluto que a revista Time considera o mindfulness como um novo nome, é Mindful Revolution. E é tão aplicado e tão importante que até o parlamento britânico tem usado nas suas atividades diárias. O resultado tem sido fantástico, né? Então, eu pude participar lá do programa POSER, que é um programa de desenvolvimento da saúde integral. Foram 2 anos de treinamento com o Dr. Uronal. Ele tem um programa, esse programa ele está dentro da PUC, dentro da Unicinos também, não, da URGS, dentro da URGS. É um programa desenvolvido lá para a parte de medicina da URGS. E dentro das cadeias das aulas que a gente estudou lá, o Mindfulness ele foi uma dessas partes aí. E me ajuda muito hoje. Depois que eu aprendi isso, porque o meu temperamento é sanguíneo com fleumático, tá? Então, muitas vezes a gente, né, quem é sanguíneo sabe que o cara está sempre tendo ideias, criando coisas, acelerado, correndo. Que nem o Jonas falou, a mente da gente está sempre dividindo ideias, sempre pensando na frente. E isso às vezes atrapalha, porque tu pensar muito na frente, tu acaba não botando tua atenção para o momento do dia de hoje, né? E o Mindfulness, ele é essa ferramenta que vai ajudar, ele ajuda muito a gente, né, as pessoas, nos ajuda muito porque tu começa a trazer essa atenção para o momento, para aquilo que tu está fazendo. Por exemplo, nesse momento eu estou fazendo uma live. Cara, eu estou fazendo a live. Já avisei o pessoal aqui, ninguém me incomoda porque eu estou fazendo a live. Aí tu trouxe uma coisa super legal, Marcelo, que são as dicas práticas, né, das notificações, né? Pô, eu estou numa atividade agora, gente, que eu tenho que estar concentrado aqui na nossa aula, nós todos, né? O bem mais escasso que nós temos, né? Ele é democrático e é escasso é o tempo. Todos temos o mesmo. A loja que fatura 1 bilhão por ano lá e a gente tem o mesmo tempo, né? E um ladrão da nossa produtividade, muitas vezes, é as notificações, né? Então, eu quero estar conectado ao momento presente. Mas eu coloquei aqui no modo noturno, porque a partir de agora eu não quero mais ver notificações, porque imagina se eu recebo aqui um problema agora, que vai me desconectar dessa aula, ou alguém me chamando. Isso. Então, a conexão com o momento presente tem essa mente atenta, né? Saber o que tu tá fazendo. Atenção, porque eu quero colocar o meu foco de verdade, né? Porque isso traz produtividade, né? Isso vai trazer foco, vai melhorar a tua concentração, vai melhorar o foco, vai melhorar o discernimento das situações, porque quando tu começa a ter mente atenta, que é essa prática de saber, bom, eu estou aqui agora dirigindo e estou respirando, né? A gente fez uma prática ali de 10 respirações, então isso vai melhorar o teu foco e a tua atenção. Então, por exemplo, assim, benefícios, tá? 10 respirações que o Jonas fez melhora a tua cadência cardíaca. Tu já equilibra a tua cadência cardíaca, né? Então, se fizer essas 10 respirações todos os dias, você já vai ter uma melhor cadência cardíaca e isso automaticamente melhora a tua circulação, melhora o estresse, tá? Hoje, as pessoas são bombardeadas por cafeína. Tomam 3, 4, 5 xícaras de café todo dia. E, às vezes, quando tu vai conversar com uma pessoa, tu percebe, quando tu tá em estado de mente atenta, tu consegue perceber que a pessoa tá, sabe? Ela tá assim, parece que ela tá presa numa situação que ela não tá se dando conta daquela aceleração mental. Quando aí tu quer conversar com a pessoa, ela sai de si, ela já olha o celular, ela já não... né? Tem situações aqui que eu tô quase pedindo pro pessoal deixar o celular fora da sala, porque às vezes eu vou fazer uma reunião, eu não consigo... Eu vou conversar com as pessoas, elas ficam no celular, não por mal, mas ela não consegue mais prender a mente. Então, cara, assim, tu trouxe uma coisa muito bacana agora falando um pouco sobre o que tu disse agora, sobre tu estar conectado ao momento presente, com um atleta de ponta, tá? Tem um livro Poder do Hábito, Charles Duhigg, se não me engano o nome do autor, é um livro muito legal sobre o looping do hábito, e ele fala ali um pouquinho sobre a preparação dos atletas de ponta para uma luta, por exemplo, tá? Ou para uma prova muito importante. Então, eles, além da repetição, porque esporte, vitória é repetição, né? Sucesso e precisão tem a ver com repetição. Então, além deles repetirem tudo que eles querem fazer muitas vezes,
Quando chega na hora mesmo de eles entrar para o momento do ataque, tá? O que eles fazem? Na noite anterior, eles visualizam as cenas, visualizam as possibilidades do jogo ou da luta e como que eles vão enfrentar. Isso se chama ensaios mentais, tá? Fazem esses ensaios mentais sobre como proceder em cada uma das situações. Depois, no dia do evento, antes, quando ele quer estar concentrado, e olha só como contraria o senso comum. No dia do evento, eles colocam a música, tá? E aí os melhores coaches, os melhores técnicos desses atletas recomendam. Colocam a música, e aí não interessa se o ritmo, se o cara gosta do ritmo mais calmo ou mais agitado, mas o foco é tu concentrar no momento e tu desprender da tensão, porque para a pessoa entrar no estado de flow, que é o chamado, o estado onde tu não está raciocinando sobre o momento, mas que tu está quase que num transe, totalmente concentrado naquela tarefa, tu tem que estar relaxado. Tem que estar relaxado. Tem um livro que é um clássico também, chamado O Jogo Interior do Tênis, tá? Esse livro é dos anos 70 e todos esses grandes autores aí de coaching, eles se basearam no estudo apresentado nesse livro. E ele mostra que os melhores... É um técnico vencedor, coaching de vários atletas do tênis, e ele mostrava o seguinte, que nos ensaios a galera ia super bem nos treinamentos e muitos amarelavam no dia do jogo porque não conseguiam, ficavam com medo, ficavam pensando na mente, ficavam com medo ou pensando em cada movimento e erravam. Então ali ele fala sobre o estado de flow, que é o estado de concentração e total atenção ao momento presente, de quem já fez o tema de casa, de quem já se preparou e agora está focado no que precisa ser feito naquele momento. Então, isso é um grande desafio para nós que vivemos em tempos de muitas interrupções, focar no momento presente. Mas, uma parte dessas interrupções nós não conseguimos mexer. Outra compete a nós, essa liderança. Aqui na Mega eu estou estudando já há muito tempo, já, e agora com esse tempo acho que a gente vai implementar, por exemplo, a abertura de e-mails, 2 momentos no dia só. Enfim, algumas técnicas para nos ajudar a ter concentração. Mas o que eu queria deixar aqui com um exemplo de 2 livros que abordaram a alta performance de atletas. Estamos falando, hoje é uma aula master com poucas pessoas, com interatividade, e que a gente está focado na alta performance. E quem nos ensina sobre alta performance são atletas de ponta. Então, eu estou citando o exemplo de 2 livros de coaching de atletas que falam que a vitória está extremamente ligada com a repetição, repetir, com saber o que precisa ser feito repetidamente, com ensaios mentais, mas no momento que está fazendo a tarefa, entrar num estado de flow, que é o que o Mindfulness traz, Marcelo, que Isso. É um relaxamento para realmente te conectar não só com a tua razão, mas com a tua emoção, com o teu espírito, aquilo que precisa ser feito. É isso, Marcelo? É isso aí. Algo também, onde que a gente aplica isso, tá? Mas será que eu preciso parar durante o dia para meditar, que nem um budista que vai para um mosteiro, alguma coisa? Não é... Aí nós estamos falando de níveis, né, níveis altíssimos de meditação. Mas coisas simples, como, por exemplo, assim, já aconteceu várias vezes eu estar na academia fazendo um treino, uma corrida, por exemplo, e eu senti uma pequena dor, assim, por exemplo, na panturrilha, no tornozelo, e aquela dor me faz entender, cara, alguma coisa meu corpo está respondendo. Está na hora de eu parar, eu vou parar agora porque meu corpo está dando sinais, né, que não está legal. Né? Então, e teve situações que por eu não estar com a mente atenta ao que eu estava fazendo, eu fazia uma dorzinha de nada, vou tocar aqui, e já me lesionei muitas vezes por causa dessa falta de atenção. A questão de estar andando de carro também, já
já aconteceu, de evitar acidentes, por estar com a mente atenta, observando já um pouco mais à frente os trânsitos, os sinais, enfim. Aqui no serviço, na empresa, fechei ótimas negociações por observar, né, estar bem atento ao que está acontecendo, ao contexto geral, à situação toda, a reação do cliente, já consegui fechar ótimos negócios. E tem situações que as pessoas se surpreendem, porque elas falam como é que tu consegue ter essa, né, essa perspicácia, essa desenvoltura mental para esse tipo de situação. Mas não é algo que tu estuda, é algo que tu pratica. Sim, com certeza. Sim, entende a técnica e coloca em ação. Entende a técnica e coloca, porque só estudar não adianta nada, tu tem que começar a praticar. Então, o que eu fiz só para finalizar também, Jonas, não quero tomar muito tempo, mas eu comecei, cara, primeiro eu comecei com pequenos momentos durante o dia, 5 minutos, 10 minutos, depois eu adquiri um aplicativo gratuito, que tu pega hoje na internet, que são meditações guiadas. Eu acho que essa seria a melhor dica para quem quiser iniciar hoje. São meditações guiadas, porque tu fazer uma meditação sozinho é muito difícil. Olha só, gente, tem até um que é campeão do terapeuta Diogo Lara, que se chama Símbolo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Acho que é muito pequenininho. Bota aí, eu acho que até apareceu ali. Vou botar aqui o Símbolo. Ele é campeão. É um programa super premiado. E ele tem uma versão gratuita. Deixa eu botar aqui. Não consegui. Mas o nome é Símbolo, tá, gente? Símbolo. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se aparece. Uhum. Apareceu ali um colorido, né? É. Símbolo. Uhum. É isso Esse aí. app aqui, ele é extremamente premiado e a versão gratuita ajuda bastante. Então, ele tem técnicas por tipo de assunto que tu coloca, e rápida, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Isso. Tu coloca por tipo de assunto o fone e ele vai guiando a respiração, o momento, para te conectar com o momento presente. Bem interessante. E, gente, olha só, preste atenção em mim aqui, olha só. Preste atenção no que eu vou falar agora. Por que a gente está trazendo esse tipo de assunto aqui? Porque nós temos que achar soluções novas para a complexidade dos momentos atuais. A gente, nos últimos 10 anos, tem uma explosão de informações, nos últimos 5 mais ainda, que se nós não aprendermos novas técnicas para lidar com interrupção, com a síndrome do pensamento acelerado, como diz Augusto Cury, síndrome do pensamento acelerado, interrupções, se nós não acharmos novas técnicas de nos reinventarmos, a gente vai ficar para trás. Então, a gente, falando sobre procrastinação, que é o mal que aflige todos nós. E agora, dicas técnicas. Uma delas é a respiração, a meditação, o mindfulness. E existem aplicativos que são simples e como tudo, como uma academia que vai praticar um esporte lá no início, até haver a mudança de hábito, ela é complicada e depois se torna parte do nosso dia a dia. Beleza? Vamos para a segunda parte agora. Pode falar, pode abrir teu áudio aí e falar. Vindo nessa parte de meditação, só uma dica. Desde que começou a pandemia, eu comecei a fazer todo dia de manhã uma yoga, que é uma yoga bem simples para quem está começando, e ela tem um pouco de meditação. Então, eu recomendo no canal do YouTube da Pri Leite. É bem tranquilo, assim, e me ajudou muito, realmente, essa questão da respiração, do sentir e de ter mais paciência, porque eu sou muito aceleradinha, assim, eu tava perdendo muita paciência com as pessoas fácil, assim. Então, esse canal dela é muito legal e é bem didático, assim, sabe? Eu que não consigo só parar para meditar ainda, essa função da meditação com a yoga me ajuda porque movimenta o corpo junto, aí tô conseguindo fazer. Perfeito. Tu trouxe um complemento muito legal, porque um dos fundamentos da yoga é justamente a concentração e a atenção no momento presente. Então, foi maravilhosa a contribuição aí. Mais alguém aí pratica yoga? Deixa eu ver aí, levanta a mão aí. Acho que a Virgínia tá sozinha, né? A saída, Virgínia.
Vamos lá, ali, então. ó, tem a Michelle, a Sandra. Agora as mesmas viram aí. Beleza, então Jonas, posso completar? Aham. Rapidinho, acho que é bem importante isso tudo que a gente vem falando, gente, em função também de que a gente tem falado muito sobre a gente ser multitarefa e a gente acha que isso facilita a vida, né? Ah, o que tu está fazendo? Um monte de coisa ao mesmo tempo, sem dar 100% de atenção em tudo. Então, essas técnicas fazem, quando a gente pratica elas, faz com que tu consiga pegar um trabalho, terminar aquele trabalho e aquele sentimento de realização, ele fica tão presente que isso faz com que tu consiga desenvolver esses novos hábitos. A gente tem que tentar, porque aí a gente consegue ver a conclusão. Quantas vezes a gente chega num final de dia e a gente diz assim, eu não fiz nada hoje, meu dia não rendeu, eu não terminei nada do que eu me propus. Por quê? Porque a gente faz muitas coisas e quem faz muitas coisas não faz absolutamente nada. A gente corre, corre, corre e isso vira mais estresse no dia a dia. Então, essas técnicas facilitam muito para isso, para que a gente consiga também sentir essa realização do trabalho finalizado, né? Obrigado, Raquel. Vamos lá, então, gente. Agora, vamos falar sobre a criatividade. Oi? Oi. Só queria complementar o que as gurias falaram. Aham. Assim como tem a Pri Leite, tem vários profissionais de yoga, de meditação, que estão disponibilizando gratuitamente no YouTube. É incrível, assim, ó, o quanto a gente tem evoluído nessa quarentena e aprendido com esses profissionais, eu e o Pedro, e normalmente a gente tem que fazer isso no início da manhã, né? Porque daí pelo menos tu já sai de casa preparado para essa guerra que a gente está enfrentando, né? Sim, sim. E não é à toa que a gente chega aqui com um sorriso no rosto, com uma energia top, às vezes tem até vergonha, né? Porque as pessoas realmente estão passando por esse momento muito mal e a gente parece que está feliz com a desgraça alheia. Até o contrário, a gente está cuidando do nosso interior para poder ajudar o próximo. Legal, muito obrigado, Michele. Gente, então, assim, só lembrando, quem for tendo, assim, a partir da nossa conversa, já algumas ideias de implementação na empresa, já podem ir preenchendo a folhinha ali, que daqui a pouquinho a gente já vai passar para ela. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre criatividade e como eu quero fazer aqui o nosso encontro vir numa crescente, eu não iniciei falando sobre a criatividade, mas sim sobre o ladrão da criatividade, né? Porque a criatividade, ela é um estado onde tu produz e tu chama à existência algo ou que não existia ou que já existia, mas tu melhora. Mas o inimigo da criatividade, muitas vezes, é a procrastinação, e já falamos sobre as técnicas. Então, vamos lá, então, falar um pouquinho sobre criatividade antes da gente passar para a parte prática. Depois nós vamos passar para a parte prática. Então, sobre criatividade. Todos nós nascemos criativos e perdemos essa criatividade. Vou trazer um texto do Murilo Gun, que é um dos maiores. Eu acho que hoje no Brasil é o maior pensador disruptivo, e eu conheci ele através da Virgínia. Tenho sempre que te agradecer, Virgínia. Sempre te agradecer. Conheci ele através de um TEDx, né? E esse cara, ele é demais, demais. É a pessoa que realmente... Olha só, gente, o que adianta falar sobre criatividade de uma pessoa super formal, né? Um professor que dá vontade de dormir falando sobre criatividade. Quem não conhece Murilo... Deixa eu fazer uma enquete aqui. Ó. Deixa eu fazer uma enquete aí, depois eu compartilho de novo. Quem aqui já conhece o Murilo Gun? Agora fazer a pergunta invertida. Quem não conhece? Olha só, a metade não conhece ainda. Gente, se tu quer pensar sobre criatividade, que o pessoal, frase até que o pessoal fala que hoje em dia já está batido, mas tu quer falar sobre pensar fora da caixa, tem que conhecer. Digita no YouTube Murilo Gun, tem diversos vídeos. Digita Murilo Gun, criatividade. Ele tem cursos top. Ele tem lá no... tem podcast também, tem uns podcasts bem legal para quem fica tempo no carro. Então, te recomendo a conhecer o Murilo Gun. Ele fala que todos nós nascemos criativos e perdemos essa criatividade
pelo modelo educacional, focado em responder perguntas pré-estabelecidas. Também perdemos a criatividade pela educação, por pais que não incentivam a criatividade e podam a criatividade dos filhos por um modo de lidar com a falha das crianças. Então, a teoria dele é que a criança, ela gosta de brincar. Olha, é raro uma criança que não gosta de brincar. E a brincadeira, o que é uma brincadeira? É um exercício lúdico da construção de algo. É lúdico. A criança não tem a cognição, um raciocínio cognitivo desenvolvido numa razão, e sim na parte lúdica. Então, a criança ela é lúdica e ela cria o tempo inteiro. Daí ela se vê numa sala de aula onde as perguntas são todas padronizadas, ela começa, muitas vezes, pais que não estimulam e sim podam a criatividade, ela entra numa fase um pouquinho maior, que ela começa a ficar com medo de responder errado e pagar mico, por causa do bullying. Ela, quando era menor, ela aprendeu a caminhar, caía, levantava, aprendeu um idioma, errava a palavra, falava errado, trocava o R por S e tal, falava errado e era tudo normal. Mas depois ela começou a entrar no estágio de não gostar que rissem dela, por bullying da escola, por as respostas repetitivas que os professores cobram, por pais muitas vezes que podam essa criatividade. O fato é, esse é o contexto, o fato é que na vida adulta, muitas vezes nós perdemos a criatividade. Aí caímos numa empresa que também exige um modelo padronizado de comportamento e atendimento e, por outro lado, exige que nós sejamos criativos. Então, tem todo um código de postura, de ética, não sei o que, mas também é desejável que eu tenha criatividade. Então, é muito difícil de lidar com isso. É muito difícil. Mas ele dá algumas dicas. Bom, as dicas que ele coloca aqui para nós. Primeiramente, olha só. As nossas conexões vêm de diversas fontes. O nosso cérebro conecta tudo a tudo. Então, por isso, visitar lugares diferentes, manter a curiosidade, aprender sobre assuntos de fora da minha profissão. Isso faz com que a gente crie novas conexões para soluções de problema. Não ir para casa, sabe, desligar o piloto automático, não ir para casa sempre por o mesmo local, se permitir fazer coisas diferentes. Olha só, sobre o T do conhecimento aplicado para aguçar a criatividade. Esse T do conhecimento, ele fala sobre... o que endossa ele é que a nossa mente faz conexões de tudo a todo tempo. Então, é assim, olha só. Nós temos um T, 2 eixos, tá? Um eixo horizontal, ok, gente? E um eixo vertical. No eixo... Deixa eu tirar essa barra de cima aqui, senão eu não consigo enxergar. No eixo horizontal, o que é a dica aqui? São assuntos fora do meu ramo de atuação. Várias áreas de assuntos. Ai, trancou. Deixa eu tirar o compartilhamento e de novo, porque não congelou a tela. Então, aqui, olha só a dica que os assuntos que eu não preciso ser um especialista e um perito, porque não é minha área de trabalho, eu tenho que ter um conhecimento amplo. Pode ser raso, mas amplo, para mim aguçar a minha curiosidade. Por isso, assim, não vai só no congresso da tua atividade, que é útil para o teu segmento. Eu vou lá na feira da construção civil, caso quem trabalha com material de construção. O cara trabalha no ramo imobiliário. Eu vou lá no congresso anual do setor imobiliário. Pô, é legal, show, top, mas isso é outra coisa. É para se tornar um especialista atualizado. Agora, para gerar criatividade, é a amplitude, no sentido horizontal de conhecimento que aguça a nossa criatividade. E sim, no eixo
vertical, onde eu preciso ser um especialista, um perito, aí sim eu verticalizo o conhecimento. Por que que ele fala sobre esse T do conhecimento? Porque se eu ficar focado apenas na área vertical, eu sou excelente, sou um médico, melhor médico, eu sou o melhor corretor, eu sou o melhor industrial, ok, mas eu preciso de soluções criativas para atuar. E essas soluções criativas, a minha mente vai fazer conexões. Então, quanto mais assuntos eu conheça, esteja aberto para estudar, um pouco que seja, melhor vai vir a conexão entre os assuntos e mais criativa você. Ok, gente? E aí, nós chegamos na parte mais prática que as empresas utilizam. Pô, nós precisamos de soluções novas. Vamos fazer, então, com a galera uma reunião de brainstorm, que é aquela reunião que a gente faz, que todo mundo pode dar um monte de ideia, etc. e tal, para implementar coisas novas na empresa e não vir apenas na cabeça do dono. Olha as técnicas e as regras que se utilizam. Apesar de ser um termo super manjado já, mas existe técnica para isso. Primeiro, né? Numa reunião onde tu convocou a galera lá para estar contigo, tu vai... a primeira fase do brainstorm é ter uma grande quantidade de ideias sem críticas nem julgamento. É a fase da divergência. A criatividade numa reunião de brainstorm, ela surge quando nós temos divergências. A meta aqui nesse primeira etapa do brainstorm é muitas e muitas ideias sem julgamento. Não é a fase de convergir ideia, e sim divergir. Aí a gente pode colocar, olha, eu exijo que cada um dê 5 ideias sobre esse tema, vai lá, coloca no post-it. Aqui na Mega a gente já fez diversas vezes, a Raquel já conduziu diversas vezes esse tipo de exercício aqui para nós, que é, coloca o post-it lá para cada um tem que dar 5, 10 ideias, então quem está conduzindo vai estimular a multidão de ideias e coloca no espaço do quadro. Sem julgamento, a pessoa coloca no post-it e não interessa mais quem é o dono da ideia, não interessa mais quem é o dono. Então, por que se coloca no post-it e não se verbaliza? Por que essa técnica é melhor? Porque ninguém gosta de ser julgado. E quando eu digo que, olha, essa ideia é minha e outro me critica, já barra. Então, a ideia do post-it surgiu para não interessar mais de quem é a autoria, e sim as ideias no papel. A segunda dica, numa reunião dessas, é trazer pessoas de outro setor, de outro universo, que ela pode trazer inputs super diferentes que tu que já está no teu dia a dia não iria notar. Então, convidar pessoas fora do setor. Depois, avisar antes os problemas que vão ser tratados para as pessoas irem pensando. Por exemplo, tu vai convocar na tua equipe lá, tu quer desenvolver um novo produto, um novo canal de venda, uma nova forma de se comunicar com o cliente, aí tu convoca uma reunião de brainstorm para trazer no funil as ideias que vão ser vencedoras. Só que o que é legal aqui? É a gente situar as pessoas que vão participar para elas saberem o que é o problema que eu tenho que resolver para já ir para a mente pensando. Todos nós sabemos que a criatividade, muitas vezes a gente vai dormir pensando no assunto e acorda cheio de ideias. Por quê? Porque de noite que o cérebro organiza as ideias. O sono REM, como ensinou o Marcelo, que organiza nossas ideias. Então, avisar o que... galera, vai ter uma reunião aqui de brainstorm, nós queremos solucionar esse problema, nós queremos trazer um novo canal de atendimento. Beleza, para a pessoa já ir pensando e não chegar crua sobre aquele assunto. E ali no item D, que é o último item da reunião de brainstorm, é avaliar as ideias e tirando do post-it, lendo as ideias e colocar num outro espaço da parede aquilo que parece viável para o momento. E aí quem conduz, quem é o dono do negócio, ter a humildade de reconhecer as ideias que não são suas, que são melhores, e a sabedoria para adotar essas ideias. Aí é o que se chama a fase de convergência. Então, na primeira fase do brainstorm é a fase da divergência. São muitas e muitas ideias. Coloca no quadro, post-it para não interessar quem é que deu a ideia. Pessoas de fora do segmento são bem-vindas. Avisa a galera o que vai ser tratado
alguns dias, ou no mínimo um dia antes do evento, e depois de tudo isso, selecionar as melhores ideias. E aí, Jonas, depois de estar selecionadas as ideias, como é que se implementa? Bom, aí a gente tem plano de ação, né? Tem planos de ação que a gente divide por etapas, a gente divide quem vai fazer, quando vai fazer, quem que é o dono do processo, e aí quem precisar de uma ajuda, tem uma Raquel, que o trabalho dela é apenas isso. Se é o que a Raquel faz, é consultoria e assessoria empresarial, e esse é um dos trabalhos dela. Então, se alguém achar que é muito complexo ou quiser uma mão, tá a Raquel Abner aqui que trabalha com isso. Certo, Raquel? E por último, gente, a segunda dica sobre a criatividade. Certo, Jonas, é que eu demorei para abrir o áudio. Ah, tá. Então, Raquel, só queria ter ok. Só queria ver se estava comigo ali. Tá? Tô falando certinho, Raquel? Tô falando certo? Muito bem, muito bem. Então tá, essa seara é mais tudo que minha, mas eu tô aqui conduzindo a galera. Se eu falar bobagem, me diz. Então, gente, a segunda fase da criatividade é testar pequenas inovações no dia a dia. Testar as pequenas inovações. Então, primeiramente, qual o lugar que vocês anotam os insights que vocês têm no dia a dia? No meu bloco de notas do celular. Eu tenho um bloco de notas aqui no meu celular, e aqui vem, por exemplo, eu não posso mostrar isso aqui, mas enfim, é no bloco de notas do meu celular. Gente, às vezes é de noite, eu tô lá, o celular fica perto, eu anoto, porque eu não quero esquecer, mas anotar e testar, validar as pequenas inovações do dia a dia. Não precisa ser algo miraculoso, enorme, gigante. E como eu falei antes, a criatividade ela é aguçada por ir para casa por rotas diferentes. Não ter preguiça de conversar com pessoas com conhecimento totalmente diferente do teu. Visitar local diferente. Agora, nessa fase é difícil, mas vai passar. Tudo isso tira a nossa mente do piloto automático e traz inputs para quando eu precisar despertar minha criatividade, a minha mente ter de onde acessar. Beleza, gente? Estão comigo? É muito complexo ou é simples? Alguém quer falar alguma coisa sobre esses pontos da reunião de brainstorm? Sobre o T do conhecimento ou sobre o teste de inovações? Alguém quer falar? Principalmente alguém que não falou, talvez ainda. Quer contribuir? Enquanto eu estava falando, lembrou de algo que ajudou? Dou-lhe 3. Dou-lhe 2. Dou-lhe 1. Não? É isso? Então tá, gente. Então, essas são as dicas, pequenas dicas que eu trago aqui sobre o despertar da criatividade. Vou voltar a compartilhar minha tela, então. Bom, então agora, da inspiração para a ação. Gente, olha só. De um lado tem ali na minha lâmina... Oi? Desculpa. É que o Pedro teve um complemento bom sobre brainstorm, só que ele estava no banheiro. Tá. Mas não levou a câmera, né? E não esqueceu a câmera ligada, que nem a Sandra, tá ótimo. Ele voltou agora. Já voltei. Jonas, eu acho, não, tenho certeza, né? Todas as reuniões de brand que a gente faz e que eu participei, a sinergia que sai da reunião, ela é fundamental. É uma palavra, uma dica, e a gente começa a juntar tudo isso em prol daquela ideia que foi a escolhida, e começa as adaptações, começa a montar, né? Eu acho que a sinergia... E tu sabe, Pedro, que a gente aqui na Mega, a gente teve foi uma revolução, pessoal, quando nós aprendemos a fazer brainstorm e deixamos de ser assim, ó, aí, quem tem uma ideia, quem tem outra, porque as pessoas ficam encabuladas, e às vezes sem querer, por exemplo, a gente que é líder, que é chefe ou que seja, é campeão, dizer, não, isso eu já tentei, não funciona.
A gente é campeão de... A fase inicial do brainstorm é a divergência. O que vai trazer a criatividade são ideias diferentes, é divergir. Mas já no início, se eu podar a pessoa, não, isso aí, fulano já tentou, não, isso não dá certo. Eu intimido as novas ideias. Então, nós tivemos aqui na Mega uma evolução muito grande quando, ao invés de nós pedirmos para as pessoas falarem, antes a gente fazia assim, ó, a gente pegava um flip chart, tá, Pedro? Pessoal, nós pegávamos um flip chart, ia pedindo ideias e anotando ali. Mas nós notamos que, dependendo do temperamento da pessoa, ela não contribuía muito, ou depois de alguma risadinha de alguém, ou se sentiu julgada, ela parou de contribuir. Então, quando a gente passou essas ideias de divergência para o post-it de forma anônima e colocamos ela toda numa parede para não ter mais autor de ideia, nós sentimos uma evolução bem grande. Para nós, assim, foi uma revolução desse tipo de reunião. E a dica que eu gostaria, em cima do meu conhecimento prático aqui, dessa mudança super simples, né? Por que a galera enche de post-it? Ah, agora os jovens estão tudo fazendo uma reuniãozinha com post-it. Qual é que é essa parada aí? A parada é que sai o autor da ideia e entra o anonimato para que a galera tenha chance de se expressar sem o medo do julgamento. Obrigado, Pedro. Obrigado, cara. Senão eu fico falando aqui, acho que ninguém aplicou, que ninguém está comigo. Obrigado pela contribuição. Gente, então, da inspiração para ação. Nós temos aqui na esquerda uma luz, uma lâmpada, que é um lampejo de inspiração, e no segundo, né, luz, câmera, ação, prática. Então, agora sim, gente, eu gostaria, quem não conseguiu imprimir, não tem problema nenhum. Pega uma folha 4 e uma caneta e nessa folha aqui, ó, pensa em... Só que assim, eu quero 4 porque se a gente está falando de criatividade, agora o que vale é volume. 4 ideias criativas que possam melhorar o teu resultado por a redução nas tuas despesas ou por o aumento no faturamento. Aqui são as ideias, ok? A única regra é que seja de simples implementação e que tenham etapas. Depois, vamos lá, vamos preencher as 4. Depois a gente vai para a segunda folha, que é um planinho de ação. Vamos lá, vamos trabalhar, gente. Então, aí, uns 5, 7 minutinhos para trabalhar. Eu acho até que eu vou botar uma música. O que tu acha, Raquel? Vou botar uma musiquinha aqui. Acha que é legal? Eu acho bem legal. A música estimula a criatividade, né? Só não pode botar um rock meio doido demais, que daí o pessoal... Que tipo de música que eu boto, então, gente? Acho que tem que ser uma daquelas músicas de meditação ali. Mas daí a galera vai dormir, será que não? Claro que não, né? Isso estimula o pensamento. Se alguém dormir, a gente dá uns berros no meio da música, a gente fica cuidando.
Mais 3 minutinhos, gente. Quem for terminando, olha só, gente, quem terminar as 4, tá? Já vai para a folha 2 e vamos lá, deixa eu parar de compartilhar aqui, ó. Quem terminar, vai para a folha 2 e já divide em 4 etapas, tá? O que fazer, quem fará e quando. O importante é que tu vai gerenciar as tarefas, tá? E a técnica que eu vou te falar no final é que o Sebrae ensina a partir de pesquisas que quem imprime um plano de ação tem, se tu tiver um plano de ação no papel e impresso, 63% de chance a mais de concretizar a tua meta. Vamos lá. Mais 2 minutinhos, pessoal. 2 minutinhos. Então, gente, só lembrando, né, que na segunda folha é uma das ideias, não é as 4 aqui, tá? Nosso exercício é apenas uma das ideias. Plano de ação, a ideia escolhida por que tu escolheu e dividir em 4 planos de ação. Aí, o que que eu quero aqui? Que a gente não dependa apenas de uma consultoria externa para ajudar no dia a dia, que a gente também consiga a criatividade e o fim da procrastinação, ele vem quando a gente aprende a quebrar nossos planos em pequenas etapas. Então, é isso que eu quero despertar nesse exercício agora. Mais uns minutinhos aí, então.
Quem já terminou, só me faz assim, ó, pra mim. Alguém não entendeu? Quer alguma dica? Patrícia, quer alguma dica? Eu tava ouvindo o teu áudio agora. Ah, então tá. Então tá bom. O que é importante é que na folha 2 vai uma só das ideias que tu escolheu, ok? Tá, aqui vai 4 agora. Isso, a primeira 4 e a segunda uma só. Faz sentido pra ti. Tá. Mais 2 minutinhos, tá, pessoal? Mais 2 minutinhos, daí a gente começa daí. Beleza, quem já terminou e quer falar um pouquinho comigo aqui? Levanta a mão. Marcelo, quer falar comigo, Marcelo? Fez exercício, Marcelo? Será que estão me ouvindo? Aqui, ó, estão me ouvindo? Ligado meu áudio. Sim, teu áudio tá ligado. Eu acho que a gente vai Bom, ter que então eu vou fazer que nem professor. Aline, Aline, tu já chamou? Terminou, Aline? Já terminei, Jonas, tudo bem? Tudo bem, Aline? Tudo tranquilo. E aí, fala pra nós aí. Aline, então te apresenta aí e fala pra nós. O que tu faz, Aline? Bom, trabalho na Plásticos Hanisch, a empresa que trabalha, a gente tem 2 segmentos, um que é a área automotiva e a outra que é a área médica. Nós Só um minutinho, fabricamos... Aline. Só um minutinho. Quem quiser ir terminando, gente, não tem problema. A Aline não vai se sentir desprestigiada e eu, muito menos eu, tá? Quem estiver fazendo aí, vai fazendo, só pra gente não utilizar mais o tempo do pessoal, tá? Pode falar, Aline. Bom, nós fabricamos para a linha médica estojos para instrumental cirúrgico, para esterilização dos instrumentais cirúrgicos. Também fomos afetados com a crise, mesmo sendo uma empresa para a linha de saúde, porque nossos estojos são
geral, 80%, 90% para cirurgias eletivas, né? Então, as cirurgias pararam, nós também paramos. Bom, Jonas, eu não sei, tu queres que eu fale o que eu escrevi as 4 ideias e fiz um plano de ação em cima de uma. Tu pegou uma, o que que tu escolheu para ir? Poderia compartilhar com a gente? Claro. O que eu estou trabalhando, já estou trabalhando nessa parte, que é a parte de marketing e vendas online. Porque o nosso mercado é muito para indústrias de instrumentais cirúrgicos. Nossos maiores clientes são as indústrias. Então, a gente está tentando agora buscar os médicos, o cliente final. Então, a ideia seria fazer, que é o que eu estou trabalhando, que é as opções de sites pagos para divulgação de produto. Até tu me achou estranho estar naquela live das influencers, né? Isso. Influenciadores, né? Por quê? Porque é isso que a gente está buscando. Mas o que eu estou buscando? Eu estou buscando alguém da área da saúde para fazer essa divulgação do nosso produto. É um pouco diferente, claro, foi citado bastante coisa de roupa, de bens de consumo, como vou dizer, roupas, a parte mais, não sei como falar agora, mas a gente está buscando alguém que seja referência na parte de enfermagem, na parte de médica, para divulgar os nossos estojos. Tá? Então, essa é a ideia. A gente está buscando mais LinkedIn, que é uma coisa mais profissional do que Facebook, Instagram. A gente foi mais para o LinkedIn. E também a outro site que a gente está avaliando é o Mercado Livre, para começar uma venda pequena, a venda pequenininha, que era 1, 2 estojos, a gente quase não tem, porque a gente focou na indústria, né? Então, a indústria ela vende... Hoje tu está focando no novo canal de vendas. Exato. Então, o meu plano de ação foi todo em relação a essa ideia, né? Legal. A criação do canal. Não, eu não quero fazer um canal no meu site. Porque eu tenho que ter muita, por outras lives que a gente fez, que você fez, eu identifiquei ali que eu tenho que ter uma ação muito maior minha. Sim. Se eu fizer no meu canal. Então, se eu fizer no Mercado Livre, ele já se promove. As pessoas vão ali no Google e botam qualquer coisa. Quem é que vem primeiro? É o Mercado Livre, se tu vai comprar alguma coisa, né? Ontem eu estava pesquisando, qualquer coisa que tu pesquise, aparece Mercado Livre. Exatamente, ele então, já conecta. Eles têm as... E esse exercício ele é legal, né, Aline? Porque assim, ó, quando a gente não torna num plano de ação, isso na verdade se torna uma preocupação, né? Porque tu tá assim, cheio de coisa para fazer no dia a dia. Daí tu começa a pensar, eu tinha que fazer. Só que o dia a dia não permite. E quando a gente quebra a ideia em plano de ação e ainda imprime isso, coloca na parede, no lugar visível, a nossa chance de não procrastinar e de tornar isso uma realidade, porque empreender é isso, né? Empreender é tirar do abstrato, do campo dos sonhos, algo que seja prático. Então, quando nós quebramos isso, imprimimos e colocamos data e damos nome a quem vai fazer e tem um dono no processo, a nossa chance de êxito é muito maior. Obrigado por compartilhar, Aline. Muito obrigada, até. Mais alguém? Jonas, só para a gente complementar, acho que é bem importante, a gente vem de uma fase onde a gente disse assim, não dá mais para imprimir nada, ninguém imprime mais nada, né? Mas fica tudo no digital, tudo no computador, mas essa questão do imprimir, do estar visível, ela tem uma diferença gigantesca para todo mundo. Então, assim, até porque se a gente não cumpre as coisas que a gente colocou ali, no mínimo a gente vai ficar envergonhado, né? Então, para a gente não ficar envergonhada, a gente acaba correndo atrás para fazer. Então, a gente tem que sair dessa realidade, assim, de que tudo precisa ser 100% digital, para a gente entender o que realmente precisa e o que realmente precisa tá ali, tá no visual, ter uma coisa legal escrita, uma coisa que tu também olha e te motiva, né? Porque aí tu tá sempre olhando aquilo ali e tu tá abastecendo o teu cérebro. Show. Fernando, estimado, quer falar, Fê? Se quer, pode abrir o teu áudio aí.
Oi. Tá, antes eu tava com dificuldade de abrir o áudio aqui, agora deu certo. Fala do pessoal, o que tu trabalha? Eu tenho uma fábrica de estruturas metálicas, trabalho construindo residências, lojas, enfim, uma série de coisas. E eu fui, assim, também para essa linha da divulgação maior através das mídias sociais, né? Porque hoje, assim, o meu produto é muito complicado eu vender pela internet, porque tu precisa de encontrar o cliente para entender o projeto, né? Desenvolver o projeto, não é um produto Teu cliente, pronto, Fê, né? só para eu entender, o teu cliente maior é o arquiteto ou é o dono da obra? Na verdade, eu tenho um misto, né? A grande maioria são os arquitetos, engenheiros, enfim, mas eu também tenho alguns clientes que me procuram diretamente. Tá, beleza. Cliente final mesmo, né? Mas assim, o que é o propósito da minha empresa e o que eu quero mostrar para os clientes? É concretizar os sonhos, as ideias deles. A maioria das pessoas, né, vem com uma ideia, um projeto, e quer colocar isso, né, quer colocar isso em ação. Então, eu acho que é isso que eu preciso fazer nesse momento, né? As pessoas, hoje, elas se identificam muito com o que elas veem na internet, né? Através das mídias sociais. Então, ter um Instagram, que hoje a minha empresa não tem, e aí conseguir mostrar o que o cliente tinha de ideia, como que ficou isso. Então, interagir com o meu cliente, mostrar a satisfação dele quando o produto dele está finalizado e tal. E a maioria das vezes é colocar o sonho dele mesmo em ação, assim, né? Então, é bem legal o resultado para o cliente, eu quero mostrar isso para as pessoas. Eu acho que vai aumentar a satisfação do meu cliente, a minha venda, por consequência, né? E meu faturamento, enfim, né? Isso aí é consequência dele. Pô, legal. Eu tô falando, ficou bem parecido com a Aline, né? Vocês duas são da indústria, e a indústria, antes de tudo isso, não tinha tanto essa cultura, né? Do digital, de se comunicar com o cliente, de ter uma presença forte, né? Eu identifiquei muitos pontos em comum entre o problema de vocês, o momento de vocês, que é, agora eu vou ter que correr atrás e vou ter que dar minha cara direto lá para o consumidor. Exatamente, exatamente. É bem complexo, assim, mas faz a gente pensar e tentar, né, ir por outros caminhos, assim. Hoje, a gente só tem o Face, né, e eu mesma que gerencio isso. Então, eu vejo a necessidade daqui a pouco, enfim, eu vi uma série de lives de vocês, né, participei das mentorias. Então, assim, contratar alguém especialista que não vai ser tão caro, que me dê esse suporte, né, esse auxílio, eu acho que eu posso ter um resultado bem maior. Assim. Pô, legal, legal. Foi válido para ti o exercício? Foi válido. Na verdade, eu já tinha essas ideias, né? E aí, exatamente a palavra que tu usou, eu vou procrastinando, né? Em meu dia a dia, me envolve, enfim. E aí, agora eu sentia maior ainda a necessidade de colocar em prática. Coloquei até meus prazos aqui. Depois de muita gente estudando muito sobre a procrastinação, a criatividade e a chance de execução, descobriu que a maneira mais fácil é mesmo quebrar ela em pequenas etapas, ter um dono gerenciando e um prazo para execução. Exato. Mais alguém, gente? Mais um ou dois só para nós fechar? Virgínia, Vitória, fala, Vitória. E aí, Jonas, bom dia. E aí, Pia, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta, porque tu não falou ainda. A Virgínia precisou insistir muito para te participar, ou quando tu sabia que a gente ia estar aqui, tu já tocou na hora? Eu vou até sair do vídeo aqui. Para não comprometer, porque a minha expressão facial vai comprometer, entendeu? Então, não, mas eu... a gente pensou já nas quatro ideias. Na verdade, das quatro, algumas a gente já está colocando em prática.
E que eu pensei que então fica por minha responsabilidade, a gente está pensando em remodelar a exposição dos produtos na loja, de uma maneira que fique em conta e que ao mesmo tempo eu possa vender aquilo que eu estou usando para expor os meus produtos. Ontem eu já fiz a compra de algumas prateleiras, são prateleiras decorativas para dentro de casa, para quem tem apartamento, peças pequenas, e eu vou usar elas para expor produtos que são mais da nossa linha casa, né? Produtos que o pessoal compra muito por impulso também. Então, eu deixando ele de uma maneira que fique melhor exposto, vai dar mais vontade da pessoa comprar, porque a gente compra muito pelo que os olhos veem, né? Como é que se diz? Pela aparência, né? Se estiver bem exposto, vai me instigar a comprar aquilo ali do que a coisa não está muito bem exposta. Então,